Uma das coisas melhores que existem é ler a palavra de Deus, porque quando você lê a Bíblia, você está ouvindo a voz de Deus. Quando você ora, você está falando com Ele, ou seja, é uma comunicação. Gente, nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira, através de um método, através de um plano. Esse plano que nós estamos apresentando, ele se consiste em nós lermos trechos da Bíblia, e esses trechos vão se completar numa leitura inteira da palavra de Deus. Estamos usando esta ferramenta, que é a Bíblia 365 Dia e Noite da SBB. Ela já tem um plano todo organizado, estaremos disponibilizando as páginas da nossa Bíblia aí para vocês. Vem com a gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá um like também e compartilhe para os seus contatos e grupos. Uma coisa tão boa que a leitura da palavra de Deus, vale a pena compartilhar. E, se você está chegando novo, segue daqui para frente as leituras que já passaram, você vai atualizando aos pouquinhos. Nós temos uma playlist aqui no nosso canal, Leitura Anual Bíblica, entra nela e vai atualizando aos poucos, tá bom? Vamos à leitura de hoje. Dia 338, nós vamos ler Zacarias capítulo 6, Salmo 129, Atos capítulo 11, a partir do verso 19. Zacarias 6, a oitava visão, as 4 carruagens. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carruagens saíam do meio de 2 montes, e estes montes eram de bronze. Na primeira carruagem, os cavalos eram vermelhos, na segunda eram pretos, na terceira eram brancos, e na quarta eram baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, o que é isto? O anjo respondeu: São os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam diante do Senhor de toda a terra. A carruagem em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, os cavalos brancos saem após eles, e os cavalos baios vão para a terra do sul. Assim os cavalos fortes saem, forcejando para seguir adiante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: Vão e percorram a terra. E eles percorriam a terra. Então ele me chamou e me disse: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem o meu espírito repousar na terra do norte. A coroação de Josué, o renovo. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Receba o que foi trazido pelos exilados Eudai, Tobias e Gedaías, que voltaram da Babilônia. E no mesmo dia entre na casa de Josias, filho de Sofonias, receba a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. E diga-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. A coroa será para Helen, para Tobias, para Gedaías e para filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor. E vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Isto acontecerá se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus. Vamos ler agora o livro de Salmo, no capítulo 129. Perseguido, mas não derrotado. Cântico de peregrinação. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Os lavradores passaram o arado nas minhas costas e abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, que não enche a mão do ceifeiro, nem os braços daquele que ata os feixes. E também os que passam não digam: a bênção do Senhor seja com vocês. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Vamos ler agora o livro de Atos, capítulo 11, a partir do verso 19. Os discípulos são chamados de cristãos em Antioquia. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia,
Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Ágabo prediz grande fome. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Amém? Mais um dia de leitura bíblica concluída. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos avançando de passo em passo, de fé em fé. Te espero aqui amanhã. Um abraço. Pra cima!